Sejam muito bem-vindos à estreia do Papo de Consultório, uma temporada muito especial do Hubcast, onde a gente vai compartilhar estratégias, técnicas, métodos para quem quer dar esse passo na abertura do próprio negócio. Hoje eu divido uma mesa com 3 médicos, e se você é profissional de saúde e também quer se aventurar nessa jornada, esse lugar também é para você. Então, nesse primeiro episódio de abertura, a gente vai compartilhar a história da Raíssa, da Laís e do João, que são nossos alunos do programa Clínica em Ação. E por que eu convidei cada um de vocês? Porque vocês chegaram até a gente com dores e histórias bem diferentes. Apesar de todos quererem a mesma jornada, vocês estavam saindo de pontos de partida muito distantes. E falar sobre pontos de partida, falar sobre vulnerabilidade, falar sobre o momento em que cada um estava, sobre dores, desafios. E eu vou pedir para vocês compartilharem isso hoje com a gente. E a gente vai falar muito ao longo do Papo de Consultório sobre insights, estratégias que a gente já tem testado e tem colhido frutos bem positivos para colocar aqui na mesa e compartilhar. Raíssa, conta pra gente. A Raíssa chegou até mim falando, Carol, eu tenho medo. E aí medo virou a palavra-chave para a gente desconstruir aqui. Raíssa, começando por você, conta qual que era o seu momento profissional na sua trajetória médica. O que você estava sentindo quando você levantou a bandeirinha e falou, eu preciso de ajuda? Então, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vim convidada pela Fernanda, que é muito especial para mim. Ela foi minha staff da residência. E assim que as meninas lançaram o workshop, ela me mandou o convite, porque ela sabia que eu tinha uma angústia com essa questão de iniciar sozinha no consultório, um medo de começar, né? De dar o primeiro passo, principalmente. E aí eu achei uma oportunidade maravilhosa para começar com suporte, com ajuda, bem informada. E foi um divisor, né? Porque assim, eu acho que cada um com o seu processo, com a sua trajetória, né? De acordo com o seu tempo. Mas eu tô trazendo toda essa novidade para minha vida para tentar fazer diferente. Raíssa, além de endocrinologista, é nutricionista também. Isso. Certo? Sim. E o nutricionista também é um profissional que empreende bastante. Ele já sai da universidade precisando do próprio espaço. Sim. Compartilha com a gente também, Raíssa, como que se deu essa decisão assim, de cursar nutrição, depois medicina, depois endocrinologia, até o momento em que você fala, eu preciso ter o meu próprio espaço. Como que isso foi acontecendo e amadurecendo na sua cabeça? Então, eu sempre quis medicina, né? Desde o ensino médio. E eu estudava numa escola muito tradicional do Rio de Janeiro. E quando eu fiz a primeira prova de vestibular, que eu não tirei a melhor nota da prova, eu achei que eu não tinha capacidade de ser médica. E aí eu absorvi aquilo na adolescência e acabei fazendo a prova das faculdades públicas. Botei nutrição, que era um curso que eu acho que eu achava que era o mais compatível ali que eu faria da área de saúde. E eu não esperava passar, enfim, acabei passando. E quando saiu o resultado e eu vi que passei, entre voltar para vestibular e fazer faculdade, eu resolvi fazer faculdade. E aí eu passei a faculdade inteira reclamando, falando que eu não gostava daquilo. O propósito estava ali, né? A pulguinha. Não, mas foi ótimo, assim, foi um diferencial na minha vida, assim. Eu cresci muito pessoalmente, eu estudei na UERJ. Eu tive contato com pessoas de uma classe social bem diferente da minha. Eram pessoas que estavam ali por interesse mesmo, né? Com as suas dificuldades. Era o sonho de uma pessoa. E eu tive uma virada de chave, que se não era o meu sonho, era o sonho de alguém, eu tinha que respeitar aquela profissão. E ao mesmo tempo, nesse momento, foi quando eu pensei, não é só isso que eu quero para minha vida, é medicina que eu quero mesmo. E aí eu voltei a fazer pré-vestibular junto com a faculdade. Quando eu estava no final da faculdade, assim, eram 4 anos. Quando eu estava no 3º ano, eu olhei para meus pais e falei assim, gente, a medicina não tem jeito. E aí eu voltei para o pré-vestibular, eu fazia pré-vestibular junto com a graduação. E no final da minha faculdade de nutrição, eu acabei passando para medicina. E aí acabei emendando uma faculdade na outra. E aí foi uma faculdade conturbada, assim, os meus pais falavam... Eu tinha um sonho da federal, né, da faculdade pública, que eu não consegui naquele momento, e meus pais falaram uma coisa que foi muito, muito significante para mim. O seu sonho é ser médico ou ter um diploma? E eu falei, é ser médica. Então a gente vai com o que tem. E aí eu fiz, né, a extinta do meu filho,
com as suas percalços, né? A gente estava até conversando ali um pouquinho antes sobre isso. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fiz prova de residência e aí eu passei para a clínica médica e tranquei a vaga porque eu queria ter a experiência de fazer um serviço militar temporário. Eu acabei engravidando naquele período. Eu era casada. E quando eu entrei na primeira residência, eu já tinha um bebê. E eu fui a primeira. Baita desafio, né? Foi. E aí, assim, enfim, a vida foi acontecendo, eu acabei conseguindo fazer a residência de endócrino, quando eu conheci a Fernanda. Sim. Mas a vontade de ter consultório vem desde a nutrição. Então, eu tenho uma carreira ambulatorial na minha vida, né? E isso hoje é muito claro para mim. Porque é isso, eu gosto de ter tempo, eu gosto de saber da história das pessoas, eu gosto de ter troca. E como fazer isso com qualidade, à vontade. E que isso espaço quase impossível. E tendo o seu reconhecimento e o seu faturamento, de fato, né? Viver Sim. disso, né? Isso viver, ser a sua fonte, que não é a grande maioria que consegue logo que termina já. Sim. E aí, quando eu terminei e me vi precisando, né, viver minha vida, pagar conta, tendo filho e tal, e a Fernanda falou assim, vê o que você acha. Acho que vai te dar um norte. E assim, foi o norte, o leme, o barco. Muito legal ouvir, Raíssa, essa trajetória. E o programa Clínica em Ação, onde vocês três estão hoje, ele foi fruto de uma troca entre a Fernanda e eu. Então, a Fernanda trouxe para mim essa dor, né? Ela, como professora preceptora da UERJ, ela falava, Carol, todo ano eu formo um monte de aluno que quer empreender e não sabe como. Alguns começam imitando o modelo do colega, precificando com base no vizinho, e eles se frustram, eles não conseguem os resultados que eles planejaram. O que a gente pode fazer? A Fernanda é nossa cliente hoje do programa de aceleração. Então, depois do Clínica em Ação, a gente tem um programa de aceleração para que o próprio negócio desse médico, desse profissional de saúde, consiga, de fato, alavancar, aumentar o faturamento, expandir a atuação. Então, a Fernanda, ela hoje é nossa cliente do programa de aceleração para transformar o consultório dela numa clínica multi, crescer, enfim, estruturar a parte financeira principalmente. E a gente pensou juntas nesse produto que hoje está colhendo resultados bem legais, né? Então, eu estava conversando sobre isso com o João e com a Laís. Assim, para a gente, desfecho é quando vocês dão um passo. E aí, quando você me mandou a mensagem, eu não atendi a primeira paciente particular e eu estou muito feliz. E eu tive um monte de desafio, mas eu estou muito feliz. Isso para a gente é resultado, porque vocês chegam para a gente, né, num ponto A e a gente consegue conduzindo vocês até o ponto B. Mas, de novo, é uma condução, uma construção coletiva. Sim. Então, Laís, eu fico feliz de você ter confiado, ter participado do workshop com a gente, que é sempre a porta de entrada para vocês conhecerem, para vocês experimentarem, e você ter confiado essa sua aventura, né, a gente, ao nosso acompanhamento. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Laís chegou em um momento bem diferente, com um pouco menos de medo e um pouco mais de... Vamos lá, vai dar certo. A Laís, nos nossos encontros, João, quebra essa crença porque vai dar certo, vamos fazer acontecer. Laís, compartilha pra gente em que momento que você estava, o que você já tinha experienciado ali, percebido, né, de necessidade. Bom, gente, obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Laís Félix, eu sou médica, eu fiz minha especialização em neurologia na Santa Casa do Rio de Janeiro, né? E trabalhei em diversos hospitais, emergências, CTI, tenho muita experiência hoje com ambulatórios, trabalhei no ambulatório do SUS, ambulatório de plano, hoje eu vejo a importância de ter o meu espaço para poder ter essa individualização do paciente, né, desse atendimento mais individualizado, poder conduzir o paciente da melhor forma que a gente acredita, né, tendo todo o nosso tempo. A gente conversou muito sobre isso, né? Autonomia sobre o seu conhecimento, né? Exatamente. Então, acho que agora o meu momento é esse. É o meu momento de estar iniciando realmente o meu consultório particular, né? E hoje eu já tenho bastante... Como é que a gente tinha falado? Repertório. Repertório. Muito bem. Eu acho que hoje a gente já tem bastante repertório, né? Por ter atendido
pacientes muito diferentes, né? E a gente já tem esse repertório para estar iniciando com segurança, né? E com muita boa vontade, consultório particular. Você tinha falado de 11 hospitais, né? Pelos quais você já passou. Tem uma estrada aí, né? Tem uma estrada. Tem uma estrada. E a Laís, além de médica, é professora também. Acho que esse foi um ponto de contato no momento em que ela me escreveu. Falou, quero abrir o consultório, sou professora. E aí era um sábado, e eu falei, posso te ligar? Ela, tô de plantão, vou conseguir aqui daqui a pouco. E a gente conseguiu se falar e entender essa dor, né? Se puder compartilhar também, Laís, em que lugar essa trajetória de professora te dá talvez essa vontade de fato de usar o seu conhecimento da melhor forma, de não ter ninguém podando esse conhecimento, sabe? Sim, gente, assim, lecionar, né, é muito... Eu trabalho numa universidade particular, onde eu sou preceptora do ambulatório de neurologia e eu sou professora de habilidades médicas. E aí a gente vê, a troca com eles é muito bacana, porque você leva muito, né? Uhum. E o que acontece? Quando a gente ensina, a gente também entende que a gente precisa ter uma linguagem ampla, né? Uma linguagem que o aluno vai entender, que o paciente vai entender, então você aprende até muito, sabe? A gente aprende muito com eles, né? E isso traz também uma nova informação que eu posso estar usando na minha prática clínica. E ter tanta experiência, tanta bagagem, não poder usar, deve ser angustiante. Sim, né? É importante a gente começar, a gente tem que começar. E retomar, de fato, essa autonomia. Claro. Eu sempre repito aqui a palavra autonomia, porque ela fez muito sentido para mim. Sim. Ela foi... essa busca talvez tenha sido para mim o motivo pelo qual eu criei a Hub City junto com as meninas. A gente queria, de fato, entregar o nosso conhecimento da forma como a gente entende que ele funciona melhor. Eu acho que quando a gente não está dentro do nosso próprio negócio, a gente tem em algum grau, maior ou menor, algo que poda essa eu achei autonomia. Muito legítimo e foi algo que me aproximou de vocês. Realmente eu acredito no trabalho, eu acredito de vocês trazendo o empresário individual para a gente. Trazer de fato exatamente o que você está falando, essa autonomia de atendimento, essa nossa troca. Acho muito interessante. Obrigada, Laís, por estar aqui. A gente vai conversar bastante sobre as técnicas que a gente tem visto. O João chegou até mim dizendo, não me vejo gestor, não me vejo dono do meu próprio negócio. E aí a minha promessa para ele na primeira aula foi ainda. Você ainda não se vê, certo, João? Eu acho que isso está um pouquinho melhor. E aí, João, conta pra gente em que momento você estava quando você não se via dono do seu próprio negócio, mas você queria se ver. O que estava acontecendo por aí? Na verdade, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar conhecendo pessoalmente as meninas. Que a gente se encontra toda semana, virtualmente. Verdade, virtualmente. Eu ainda não me vejo um gestor, ainda não. Mas já mudei. Mudou de uma forma bem considerável. Eu só me via como médico, e é o que eu falei numa das aulas, né? Eu só quero atender paciente, só isso. E hoje em dia não dá para ser assim mais. Se eu só quero atender paciente, eu preciso fazer o que precisa ser feito também. Perfeito. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não me identifique, mas não tem jeito, tem que ser feito. Se eu quero ter uma vida mais agradável para mim, e eu quero fornecer uma vida mais agradável para os pacientes que eu atendo, eu preciso fazer essas coisas. Porque é só assim que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer da forma que eu quero fazer. De forma ética, forma agradável para todo mundo. Então, assim, não tem jeito. Tem que fazer o que o adulto tem que fazer. E eu sempre falo isso com o João, especialmente porque ele é pós-graduado em cardiologia e medicina do estilo de vida, que ele prescreve exercício físico para todo mundo, né? E pós de medicina do esporte também. E pós medicina do esporte. E ele para os 3 casos, você vai prescrever em algum grau que a pessoa tem que mudar hábito, que ela tem que praticar exercício físico, e que isso vai ser doloroso no primeiro momento, mas isso vai proporcionar ganhos e conforto no médio e longo prazo. Gestão exatamente ela mora no mesmo lugar, João. A gente precisa, pelo menos, saber sobre, mesmo que você vá delegar uma parte disso, mas você tem que gerenciar o seu negócio. Você tem que definir o caminho dele, você tem que saber o que está acontecendo, quais são os indicadores, como você rearruma a rota se isso for necessário. Então, se ver gestor e estudar a gestão, aplicar a gestão, é como praticar exercício físico. No início dói,
mas depois, além de ficar mais fácil, vira prazeroso, porque você vai conseguir manejar aquilo, você vai conseguir resgatar ali a autonomia sobre o seu próprio tempo. E aí, João, você talvez ainda não se veja, mas eu já vejo alguns elementos de gestão no João. Então, quando o João, por exemplo, me procura para desenhar o formulário de pré-atendimento do paciente, o script da secretária, você está começando a enxergar a jornada. Com certeza. E quando a gente fala de jornada, a gente já está falando de gestão. Então, aos poucos a gente vai desconstruindo isso, a gente ainda está no meio do programa, então, reconhecer que você não tem alguns conhecimentos é um ponto positivo, mas também reconhecer aqueles que você já tem. Perfeito. Certo? O objetivo é esse mesmo. Combinados? Tá sempre melhorando. Exato, exatamente. E aí, bom, vamos falar um pouco de ferramentas, ok? Raíssa e o pavor da planilha. E pra mim também é um desafio marketing. Marketing e a parte financeira. E aí, por quê, Raíssa? Porque quando a gente termina a faculdade, a gente acha que a gente vai ser médico só. Que tudo vai estar na mesa pronto. Tudo, a gente só vai atender o paciente, mais nada. E tudo vai acontecer magicamente. E aí, quando você se depara com a realidade, você fala, Jesus, eu não tenho noção, porque isso não é ensinado, né? E aí, isso, vida adulta total, né? Você assumir a sua responsabilidade, o comando da sua própria gestão, da sua vida pessoal, financeira, profissional, né? Eu confesso que eu fiquei bem assustada, assim, né? Foi bem... Mas aí depois também foi um choque de realidade que eu pensei, cara, que bom que eu tô tendo acesso a isso, né? Que eu tô tendo acesso a isso nesse momento da minha vida, que eu tô começando. Então já começar assim, eu acho que foi um abrir de portas pra minha cabeça, principalmente, não só pra minha vida profissional, sabe? Mas assim, já ter algo organizado, já ter uma base estruturada, eu acho que isso a longo prazo é só uma questão de ir desmistificando, né? E como é que eu posso falar? Elaborando mesmo, né? E tendo mais afinidade com aquilo. E fazendo algumas escolhas, talvez, né, Raíssa? Porque quando a Fernanda, lá nas primeiras sessões do programa, trouxe para vocês a questão do posicionamento, o médico ele precisa se enxergar como uma marca, ele tem que se posicionar para ele atrair paciente certo, o paciente que ele quer atender. E aí uma das primeiras perguntas que ela trouxe para vocês na sessão foi: qual que é o paciente que você quer atender? E aí eu acho que quase todos começaram a se questionar. Eu atendo, a Laís atende 10 tipos diferentes de paciente, mas o que você quer? Qual desses perfis é aquele paciente que você transforma mais? Como você vai comunicar isso para esse paciente chegar até você, para você comunicar o seu diferencial? Então, acho que um ponto, Raíssa, é que a gente começa a precisar escolher alguns caminhos. Escolher o perfil de paciente, escolher o nosso posicionamento, o nosso diferencial, nosso modelo de negócio, a nossa gestão financeira, quanto eu quero investir em cada ponto, o que eu vou delegar, o que eu mesma vou fazer. Então, um dos papéis aqui do programa não é trazer, e eu não acredito nisso, né? Não é trazer nenhum modelo pronto. Eu acho que isso não funciona. Mas é construir isso junto com vocês. E o que eu acho muito bacana, assim, é que não é uma coisa engessada, né? Uma fórmula de bolo igual para todo mundo. Você tem que fazer isso, como todo mundo saísse protocolado, com o mesmo uniforme, o mesmo logo, o mesmo tipo de cabelo. E vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não, vocês têm que se achar nesse processo de construção profissional. E a partir daí, a gente vai dar a mão, porque eu me sinto assim, tô aqui segurando a tua mão. E a partir disso, assim, vamos construir dentro da tua realidade, da tua individualidade, as questões mais voltadas para a gestão, que eram coisas bem desconhecidas. Então, não só a parte de marketing, não só a parte financeira, mas a parte jurídica, a parte contábil, que era uma outra realidade, um outro mundo, né? Uma caixa preta, né? Total, assim, eu me senti abrindo a porta e por algum buraco negro. Você fala, caraca, eu não tô enxergando nada, é tudo novo, é outra realidade. Mas eu acho que ter essa oportunidade, e eu acho que o mais legal de vocês é esse respeito à individualidade. Não é um modelo pronto, não é? E não tem venda de milagre. Senta aqui, vou te mostrar o caminho, mas você vai ter que encontrar o seu. Perfeito. Então, assim, eu acho que o que foi muito bacana, porque, assim, a gente vê muitas coisas, muitas outras propostas de outros programas e tal, mas
o que eu acho muito bacana é que é isso, é respeitando a individualidade de cada um e tentando auxiliá-lo no processo a partir do ponto que ele está. Exato. Né? Porque, assim, eu tô falando de mim também, mas, assim, pô, é muito legal, assim, vocês que já têm a experiência do consultório, né? O que eu posso fazer diferente? Da onde que eu parei? O que deu certo ou não? Vocês já têm uma visão de construção que eu não tenho, né? Vocês já têm uma experiência prática que eu não tenho. Então, a partir dali, o que eu posso aprimorar, o que eu não posso aprimorar? Uhum. Então, assim, é desafiador para todo mundo, porque é tudo novo, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Cada um no seu ponto de partida, elas chegaram junto e deram a mão e falaram, vamos a partir daqui. E esse é um ponto, Raíssa, assim, que eu reconheci muito cedo, de que eu precisava aproximar outros profissionais. Uhum. E a Laís chegou até mim, por exemplo, através da Carol, que estava como especialista junto com a gente do programa, que também atendia a Fernanda, e ela trouxe a Laís como aluna. E essa aproximação de profissionais de várias áreas, ela constrói o ecossistema que a gente tem hoje. Porque só modelo de negócio, só planejamento estratégico não sustenta um negócio. Eu preciso de marketing, eu preciso de proteção jurídica, eu preciso de enquadramento tributário. Então, esse ponto que você trouxe, Raíssa, da gente, de fato, amparar vocês e podando várias arestas, é para mim um modelo que eu mergulho bastante. Sim. Porque sozinha não resolvo a complexidade que é desenvolver um negócio dentro da área da saúde. Então, fico bem feliz que você esteja conseguindo olhar para a jornada. Sim. E amadurecer, né? Eu sempre troco com a Raíssa que tá tudo bem ter medo. A gente vai ter que assumir alguns riscos, não tem como empreender sem assumir alguns riscos. E que a gente vai com medo mesmo, mas mitigando esses riscos quando a gente tem método, quando a gente vai adotando estratégia, enxergando o caminho que a gente quer construir. Sim. Laís, conte-me. O que tem aprendido por aqui? Como que você chegou até o programa? Olha, uma coisa que a gente estava falando, né, que eu vi a Raíssa falando, essa coisa de estipular a persona. Uhum. Gente, eu tenho dificuldade nisso, né, porque eu amo neurologia. Então, assim, eu adoro atender um paciente com epilepsia, eu adoro atender um paciente com cefaleia, mas como que eu vou falar? Quem que eu atendo? Quem que é o meu melhor, né? Onde eu dou o meu melhor, né? Hoje eu atendo muito mais doenças neurodegenerativas, né? Trabalho muito mais com pacientes com demência. Então, eu vejo hoje que mas foi graças a vocês que trouxeram isso, né? Trouxeram esse direcionamento pra gente. E realmente, gente, gestão é difícil. A gente não tinha essa intimidade com gestão. Né? Então, acredito, eu já atendi alguns pacientes em consultório, mas assim, também estou começando do zero. E esse caminhar tem sido muito interessante. O que mais você perguntou, Carol? Desculpa. Sobre as ferramentas, assim, se você puder compartilhar, talvez a que foi mais fácil e prazerosa de usar e a que foi mais difícil. Na verdade, os três estão fugindo de mim, né? Já vou chegar nessa puxada de orelha, João. Não tô sabendo de nada. A Raíssa foi a única que agendou pra gente discutir a planilha financeira, mas não terminou de preencher. Então é meia bronca pra ela e bronca inteira pros dois que ainda estão devendo. Planilha. Então, mas foi o que eu falei pro João. Não sei mexer, levanta a mão. Sim. Que a gente faz junto. Ok? 2 mãos levantadas. Mas um ponto, por exemplo, o formulário que o João hoje aplica com os pacientes no pré-consulta. Falei, João, anota no papel. Faz no Word, marca comigo e a gente implementa. E a gente fez dessa forma. Uma sexta-feira à noite. Numa sexta-noite, sábado seguinte com a Raíssa, então tá tudo bem. Quer ver uma coisa que eu achei mais fácil do que eu imaginava que seria? Com a Carol, né, advogada, especializada em direito médico, a Carol sempre falava dos contratos, dos termos de consentimento. Eu falava, Carol, como é que eu vou fazer isso? Eu sou clínica. Onde que eu vou colocar? E a solução que ela traz é muito mais simples do que o que está mirabolante aqui na nossa cabeça. Então, assim, porque a gente tem noção de que um cirurgião, de que um dermatologista vai usar os termos de consentimento. E a gente fica assim, quando que eu... Aqui dá em que momento eu apresento Em que momento que eu apresento isso para o paciente? Então, assim, achei muito bacana as soluções. Achei que essa foi mais fácil, né, de inserir. Mais fácil do que você imaginava. Mais fácil do que eu imaginava, com certeza. Claro. Mas eu acho que tem muito do nosso temor de querer fazer tudo certo. Sim. E às vezes achar que é mais difícil do que realmente exatamente, porque pelo menos eu tenho essa sensação, né? Eu já quero sair já fazendo tudo 100%. Perfeito, tudo né? correto. Tem que estar tudo pronto. Tem que estar tudo pronto.
Porque nós médicos, a gente tem essa visão errada de nós mesmos. A gente já sai da faculdade e agora? Mas como assim? Como é assim? Eu não sei isso. Como é que eu não sei isso? Como é que eu não sei aquilo? Estamos acostumados com excelência, né? Em praticar a excelência, sempre buscar a excelência. E aí, na hora que você vem empreender, é completamente novo. Porque a gente sai da faculdade achando... O médico acha que é isso, né? A grande maioria, estou generalizando. Acha que a gente tem que sair da faculdade e tem que saber tudo. Porque se você não souber tudo, alguém vai morrer. E não é bem assim. Não é bem assim. Não vai, na grande maioria das vezes, né, não vai morrer porque você não sabe. A pessoa não sabe mesmo. Mas vão ter outras etapas. E isso, eu estou falando de uma coisa muito, muito, muito catastrófica, né, uma morte, mas se a gente botar para agora uma gestão, a gente pode fazer uma analogia, a gente pode fazer uma comparação. É muito semelhante. Pelo menos eu quero que já esteja tudo 100%. E não é assim. A gente vai tentando... Eu tô fazendo consultório de forma aleatória, porque eu nunca peguei um bloco de horários para fechado, porque eu sempre tive muito temor, entendeu? Nessa transição. Eu sempre tive muito medo nessa transição. Então, eu sublocava um horário quando eu tinha pacientes aleatórios. E aí eu fui percebendo que eu estava errando em algumas coisas, não na minha conduta médica, mas eu estava errando em gestão. Sim. E aí eu começava a perceber que alguns pacientes se afastavam, a grande maioria não, mas alguns pacientes se afastavam porque tinha alguma coisa faltando. E não era técnica médica, era falta do que estava em volta, que é a parte de gestão mesmo. João, uma coisa que eu estava falando... E eu comecei a aprender isso com vocês cada vez mais, desculpa. Não, claro. Me dando cada vez mais... Ferramenta. Não só ferramenta, mas me dando estímulo, me dando... caramba, fugiu a palavra. Empoderamento? Empoderamento, me dando autoconfiança. Perfeito. Para justamente eu poder fazer essa transição de uma forma menos desagradável, porque agora eu, graças a vocês e todo o processo da minha vida também, eu estou sublocando um horário fechado. E um ponto, João, que você trouxe lá atrás, né? E é legal você reconhecer isso, e certamente ser psicólogo também, além de médico, te ajuda nisso, é perceber que você tinha uma crença limitante. Sim. Então, eu sei disso, eu reconheço e eu preciso de ajuda. Mas essa crença limitante, ela... Vocês são treinados para isso quase, né? Vocês são quase que trancados nela, na formação. Mas ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Ela é boa porque ela me limita a querer fazer sempre a coisa correta, não só para mim. Ela protege de alguma forma. Exatamente, como também para o meu paciente, para quem eu tô atendendo. Porque se eu não quero fazer de qualquer forma. Sim. Eu não quero vender milagre, eu não quero vender alguma coisa para eu ganhar dinheiro e a pessoa não ter saúde. Perfeito. Não quero isso, eu quero fazer as coisas com ética. Isso leva tempo. Sim. Isso leva saliva, isso leva troca de informações, isso leva a mostrar a informação para a pessoa e ela tem que absorver isso. Isso gera confiança. E confiança você não consegue em 5 minutos. Confiança você precisa de tempo, não tem jeito. Sim. Entendeu? E ao mesmo tempo a crença limitante faz com que eu fique pisando no freio o tempo inteiro. Eu não me acelero. Então eu preciso justamente chegar no meio termo, né? Equilibrar. De ir devagar. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora com todas vocês, né? Exatamente essa virada, João, que a gente quer proporcionar para vocês, porque não adianta fazer de qualquer jeito, imitar o modelo do coleguinha, porque isso não vai só trazer prejuízo para vocês, mas pode penalizar a segurança do paciente. Eu estava ontem numa clínica onde a gente faz projeto lá em São Paulo, presencialmente, a gente estava fechando ali a fase de implantação das soluções, e o médico, que é dono dessa clínica, ele trouxe justamente esse ponto. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, priorizem a segurança do paciente. Então, talvez seja esse o ponto do João, né? Se eu não sei, então eu piso no freio para priorizar a segurança do paciente. Então, quando a gente traz esses conhecimentos, essas técnicas para vocês, essa orientação passo a passo, vocês conseguem aos poucos irem dando esses avanços
de forma segura, de forma controlada, de forma previsível, ética e com monitoramento dos resultados. Então, o João trouxe, por exemplo, olha, Ana, tem alguma coisa que está fora do rumo, eu recebi um feedback. Só dele se atentar que ele recebeu um feedback, que ele precisa revisitar o processo para a gente ajustar a rota, isso é gestão. Isso é gestão. Porque antes, provavelmente o paciente ia sair, ele ia evadir e você não ia nem perceber em que ponto da jornada tinha uma dor ou um problema. Então, ter esse olhar crítico sobre o negócio de vocês é gerir o negócio de vocês. Sim. Tudo bem? A Laís ia trazer um ponto. Não, a gente está falando de gestão, principalmente gestão de tempo. A gente não acredita que a gente precisa de gestão de tempo. Eu vou levar o tempo que eu precisar com o meu paciente, e de fato sim, mas a gente precisa entender o quanto de tempo que a gente precisa para aquele paciente, porque até gerenciando esse tempo, a gente tem mais tempo para nossa família, a gente tem mais tempo para o nosso paciente, para acolher essa família, entendeu? E até no pós, a gente poder dar esse retorno para o paciente. Então, uma outra coisa que eu aprendi com vocês foi a importância da gestão do tempo, né? Essa organização, o quanto que isso é benéfico para trazer desfecho para o paciente, né? Porque quando a gente fala em desfecho, a gente fala em eficácia de tratamento, né? E em continuidade, né? Do segmento do paciente em si. Então, realmente, uma coisa que seria simples, que eu acabava negligenciando no sentido de achar que não, eu vou levar o tempo que for, e tinha uma desorganização nesse tempo, isso muda o desfecho do paciente. Desorganização gera desgaste. Sim, sim. E desgaste é nosso como profissional e desgaste do próprio paciente também. Sim. Porque fica desorganizado. E o paciente não consegue ter acesso a gente depois, porque eu não tenho tempo. Entendeu? Para dar, eu não tenho tempo para a família, eu não vou ter tempo para ele. Então, assim, realmente a importância da gestão do tempo. Muito bacana. E a gente leva isso bem ao pé da letra, né, Laís? As engenheiras aqui pedem, mensurem os tempos de consulta. Ah, mas por quê? O João, resistente lá atrás? Calma, não se defenda. Calma. Calma, João. Ele foi resistente no seguinte ponto. Ah, mas não muda tanto. Às vezes é 1 hora, às vezes é 1h10, às vezes é 1h15. Eu falei, mas João, 1h10, 1h15 são 15 minutos que a pessoa está esperando lá fora. E você pode marcar em 1h15, tá tudo bem, mas você precisa saber que o seu tempo de consulta é em média 1h15. Então, quando a gente fala dessa gestão em maior ou menor grau, já vou deixar você se defender, calma. Em maior ou menor grau, é sobre gerenciar o recurso mais precioso que vocês têm. E a Raíssa, por exemplo, ela sempre me traz assim, eu preciso ficar com o Bento. E hoje eu não consigo porque eu tenho Bento. E aí o João fala, eu preciso desse horário com a Júlia. Então vocês precisam gerenciar o tempo de vocês, porque ele é o bem mais valioso para o paciente, para vocês, para a família de vocês. Então ele fala sobre de fato o resultado pessoal, resultado profissional. Quando a gente gerencia bem esse recurso mais precioso, a gente consegue direcionar a nossa energia, nosso propósito para aquilo que realmente faz sentido. Sim. Agora pode se defender, João. Não é nem defesa, não. É mais uma questão eu acredito, e o meu trabalho, ele não é... Ele tem que ser mensurável, tem que ser, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser mensurável. Então, ele não pode ser podado pela métrica, mas ele tem que ser medido. Não, o que eu estou dizendo assim é porque às vezes as consultas, e na grande maioria das vezes, e eu faço questão disso quando eu consigo, que elas sejam muito fluidas. Né? Até mesmo a minha formação, por mais que eu não utilize técnicas de psicologia, mas a minha formação em psicologia faz com que as pessoas se abram ali. E essa abertura, ela às vezes, na grande maioria das vezes, ela não pode ser podada mesmo. E aí realmente o tempo acaba ficando um pouquinho alargado. Então era isso que eu tava dizendo. E isso gera confiança. E porque o que a gente estava discutindo lá fora, o tempo médico hoje em dia, ele é de 10 a 15 minutos. Então, a grande maioria das pessoas que estão indo a consultórios particulares, elas querem ser ouvidas. Então, tem até um estudo, né? Eu não vou conseguir citar agora, mas tem um estudo que diz que o médico interrompe o paciente nos primeiros 30 segundos de consulta. Eu já ouvi falar. Sim. 30 segundos de consulta.
Mas por quê? Porque a anamnese precisa ser direcionada. Ela precisa ser direcionada porque senão a pessoa ela vai falar de uma forma extremamente verborrágica. E aí a gente não tem tempo para isso quando a gente trabalha em ambulatórios que são de grandes empresas com uma demanda absurda e com uma oferta de médico cada vez menor. Né? Então a gente tem 10, 15, 20 minutos. Eu já trabalhei numa grande empresa que era de 10 em 10 minutos a consulta médica de cardiologia. Surreal. Eu, enquanto paciente, já tentei acessar uma consulta de ginecologia e os pacientes estavam agendados de 10 em 10. Não dá nem Você tempo de tirar a fazer roupa. o preventivo. Não consegue. Tem como. E qual que era o resultado? 4 horas de espera. Convênio particular, hospital particular, de grande porte, 4 horas de espera. Qual que é o resultado disso, né? A médica estava extremamente estressada quando eu entrei no consultório, com toda razão, porque todo mundo cobrando, aí ela performa esse resultado e ela tentando fazer o cuidado, a assistência ali, né? que ela foi treinada para fazer, né? Agora, um ponto, João, assim, para a gente reforçar a métrica ela não vai podar a sua prática. Perfeito. Não é para que você expulse o paciente em 1h15 porque você agendou em 1h15. Pelo contrário, é para você entender qual é a sua prática, em quanto tempo ela acontece, historicamente. E ajustar. E a partir disso você ajustar a agenda. Perfeito. Porque a agenda é o seu instrumento de gestão, é o seu instrumento de comunicação com o paciente. É como você demonstra que respeita o tempo dele também. Porque assim como ele respeita o seu, no momento em que ele chega, em que ele confia a você o cuidado, você também precisa respeitar o dele. Lógico. Então, quando a gente pensa nessa transição para o nosso próprio negócio, em gerenciar os nossos resultados, é muito sobre isso. Então, claro, assim, marquei em 1 hora uma consulta, né, com duração de 1h15, eu precisei usar 1h30, eu não vou expulsar o paciente. O próximo vai esperar 15 minutos. Mas se eu achava que era 40 minutos e marquei em 40, o próximo vai esperar quase 1 hora. Então é sobre a gente entender o que a gente entrega enquanto assistência e gerenciar os nossos resultados, nossos, na verdade, processos a partir disso. Tá? Então a métrica não vai podar o cuidado, mas o cuidado tem que ser metrificado para você conseguir gerenciar melhor os seus recursos. Perfeito. Tá? E aí você vai decidir, né? Você conduzindo a consulta vai decidir, essa consulta está concluída ou ela precisa de mais tempo? E aí no seu espaço as rédeas estão na sua mão. Então, é muito sobre isso, sobre a gente usar os instrumentos que a gente tem para gerenciar melhor o nosso recurso e nossa assistência. Isso é até uma coisa muito interessante que eu ainda preciso fazer também. Olha, minha culpa. Tá vendo? Eu ainda preciso fazer também, que é justamente o contrato. Sim. E aí, é uma cláusula interessante que eu posso colocar, olha, a consulta vai durar de 1 hora a 1h15, ou 1h20, alguma coisa assim. Ou seja, o paciente já vai ter uma ideia de que isso pode acontecer, né? Não necessariamente vai ser naquele horário, mas pode se estender e pode acontecer com o paciente anterior do que está esperando, mas pode ser que na próxima consulta seja com aquela pessoa que está precisando de uma atenção maior. Ele já vai preparado. Né? Exatamente. Perfeito. É o contrato que eu aprendi justamente com vocês. Exatamente. A Carol tem dado esse amparo jurídico, né, dentro do programa para os alunos, tem sido bem legal. Um outro ponto que vocês sempre trazem é se a gente tem ou não que cobrar consulta de retorno. E aí foi uma discussão bem calorosa na nossa última sessão, porque tem normativas do conselho, tem alguns direcionamentos para além do conselho e que a gente precisa entender para comunicar isso para o paciente, para combinar isso com o paciente, para a gente de fato ser claro, né? Eu passei recentemente por uma experiência enquanto paciente que foi sofrível. Eu cheguei até o consultório, supostamente teria minha consulta, e eu estava 4 minutos atrasada. E eu me preocupei com isso, né? Porque se eu não quero esperar, também não posso fazer a pessoa esperar. Eu cheguei na recepção e falei, eu tô 4 minutos atrasada, me desculpa, ainda consigo ser atendida? Ah, fica tranquila, a médica também tá atrasada. Isso eram 10 da manhã, 10h04. Ela chegou quase 9, o paciente anterior acabou de entrar, ainda tem um outro depois dele antes de você. E aí eu falei assim, tá, então eu devo esperar mais ou menos 2 horas? Ela, por aí, fica tranquila. Eu falei, eu não posso esperar 2 horas. Quem hoje pode esperar 2 horas? Se eu combinei em um determinado horário, não posso esperar 2 horas. E vamos tentar remarcar? E era uma consulta particular. Vamos tentar remarcar. A senhora quer para a próxima semana, nesse mesmo horário?
Falei, tá, sendo nesse mesmo horário, qual que é a chance dela também atrasar? Ah, bem grande. A secretária. Bem grande. Eu falei, então eu te agradeço. Eu vou embora e eu vou tentar procurar outro profissional. Então vejam, ela pode ser uma médica incrível. Eu nunca vou saber. E eu não vou aconselhar ninguém, que ninguém vá lá tentar saber. Porque assim, eu não posso, a gente não tem hoje 2 horas disponíveis para esperar. Então quando a gente fala de gerir os nossos processos, o atendimento da nossa secretária, né, da secretária de vocês, no caso, quais são os scripts, como que ela tem que abordar. Nesse caso, assim, ela foi super sincera, mas ela foi péssima, né? Então, ela não vai converter absolutamente ninguém, ela vai repelir todos os pacientes daquela médica, por melhor que a médica seja. Então, a gente precisa, vocês vão precisar, enquanto gestores, entender que a experiência do paciente ela é composta por uma jornada. Não é só o momento intraconsultório. Ele começa quando o paciente tenta agendar, quando ele espera na recepção, quando ele entra no consultório, quando ele tenta receber a nota fiscal, e se vocês demoram muito para mandar, provavelmente ele vai ter algum problema. Ele quer, por exemplo, pedir o reembolso, ele não vai conseguir. No follow-up, então, os 3 trabalham com cuidado de longo prazo, com acompanhamento de longo prazo. Como que eu oriento o paciente? Como que eu, de fato, acompanho para entregar o desfecho? Em uma consulta, o João não vai resolver o milagre da pessoa obesa sedentária. A Laís também não vai resolver um problema... A Raíssa, desculpa, não vai resolver um problema crônico de tireoide em uma única consulta. A Laís também não vai resolver um problema de demência em uma consulta. Se vocês pudessem, né, que bom, seriam milagrosos. Perfeito. Então, entender que o paciente ele recebe o cuidado de vocês dentro de uma jornada é ser gestor. Então, essa é uma virada de chave bem importante que eu tenho começado a ver aqui nas cabecinhas. E aí, contem pra mim. Estamos na metade do nosso programa Clínica em Ação. O que mudou na jornada? O que mudou, Raíssa, na sua cabeça, nos passos que você está dando, nos medos que você ainda tem? Os medos ainda estão me acompanhando, mas assim... Aos pouquinhos você está jogando um outro. Tô negociando com eles. E assim, é isso, eu vou ter que ir com medo mesmo, não vou esperar ele né, sumir completamente para conseguir ir. Mas o que foi diferente para mim é justamente ter esse conhecimento do ponto de partida, né? Assim, sobre a precificação, que é uma coisa que a gente não tem a mínima noção. A gente sai, quanto você cobra? Vou cobrar, então, mais ou menos o preço da área. Quanto você começa cobrando? Então, assim, ter um cálculo para isso, ter um respaldo, né? Ter um motivo para aquele preço ser daquele valor, né? Perfeito. Essa questão, né, é ter maior conhecimento, né, de como funciona de fato um consultório. Não é só simplesmente chegar lá, sentar, botar meu jalequinho, pegar meu carimbo, uma sala, botar uma foto no Instagram, atender e acabou. O resto que aí eu vejo o que acontece, né, porque fica completamente desorganizado. E assim, sendo muito sincera, conversando com várias pessoas, né, vários amigos próximos sobre esse processo de consultório, assim, eu vejo que nós somos um grupo seleto. A grande maioria não faz sem ter noção e aí colhe os resultados também disso, né? Positivos e negativos, né? Então, assim, eu acho que nós somos privilegiados de ter essa oportunidade de ter uma estrutura, né? Eu acho que o diferencial para mim foi ter uma base. Para mim é muito importante saber onde eu estou pisando, como eu estou pisando e a partir dali, como que eu vou decidir. Como que vai ser, são as estratégias relacionadas a isso. Não fica solto, não fica perdido, não fica só no fluxo, só indo, né? Então, assim, isso pra mim foi bem diferente. E qual foi a sensação, Raíssa, no seu primeiro atendimento? Eu fiquei muito feliz. Foi libertador, assim. Eu falei, eu consigo, né? Porque também tem uma crença limitante, né? De falar assim, nossa, é tudo muito novo, tudo muito desafiador, é um mundo muito, muito à parte, né? Assim. Então, é uma jornada solitária um pouco, né? Se não fossem vocês, assim, dando a mãozinha pra gente. Mas é uma jornada um pouco solitária, assim, o consultório, assim. E aí eu fui e foi ótimo. E eu consegui, fluiu a consulta. E eu te mandei mensagem. Fiquei super Ela saiu da consulta e me mandou mensagem. Eu atendi primeiro o paciente. E ela vibrando lá e eu vibrando também, porque é para esse momento que a gente está trabalhando, né? Para vocês
resgatarem a autonomia e conseguirem entregar a melhor assistência. E aí eu perguntei como foi, e ela, um monte de desafio, mas eu consegui, e eu pelo menos enxergo onde eu tenho que ajustar. Sim. E é isso, tenho aonde buscar. Saber aonde buscar ajuda. Eu acho que o profissional também fica muito perdido porque ele não sabe onde buscar ajuda. E existe essa ajuda. Então, assim, saber que você tem outros profissionais de outras áreas que podem te auxiliar nesse processo também é um divisor, sabe? Sim. Porque você fica muito... As pessoas não sabem o ponto de partida, aonde buscar, quem buscar, né? E já ter isso estruturado é um facilitador. Eu falo sobre rede segura, né? Porque vocês são bombardeados a toda hora, em todo canto, por um monte de... E aí vou usar um termo ruim, mas um monte de urubu. Porque profissionais que não têm nenhuma experiência na área, não são gestores, nunca tiveram o próprio consultório, e aí a gente aproxima profissionais seguros, né? A Fernanda está há 10 anos na trajetória de consultório. Ela hoje tem um preço muito adequado ao valor que ela entrega para o paciente, a experiência que ela entrega para o paciente. Então, ela traz essa perspectiva de consultório médico. Quando a gente traz, por exemplo, a Gabi, a contadora, né, do Conta Zen, a Gabi nos presta serviço de contabilidade. Então, eu sou uma pessoa muito cri-cri para indicar alguma coisa. Assim, eu preciso realmente acreditar, testar, confiar. Então, quando a gente compõe aqui esse ecossistema, é de fato um ecossistema seguro para vocês serem amparados ali em vários assuntos. A Carol não é só advogada da própria Fernanda, mas da Laís também, e ela hoje está dentro do programa como especialista junto com a gente. A Débora, que eu estou compartilhando com vocês, mas com muito ciúme, a Débora hoje faz o nosso marketing e a gente estruturou ali os produtos para ela atender os nossos alunos. Falei, Débora, eu preciso que você trabalhe junto comigo, porque não adianta eu desenhar modelo de negócio com a Raíssa e o posicionamento de marketing ser totalmente diferente, não vai funcionar. Então, a gente precisa realmente de um ecossistema seguro para que vocês consigam dar esses passos, né, de forma consistente. Então, tem profissional em todo canto, bombardeando, tem. E eu estava, inclusive, lendo uma matéria esses dias, que o médico é hoje o profissional de saúde que mais é bombardeado por venda, né? Então, estão tentando oferecer coisas para o médico a todo tempo. E pouca gente tem resultado, evidencia ali desfecho e, de fato, resultado potente para esse médico. E muita fórmula mágica, né? Então, tem fórmula milagrosa em todo canto. Laís, como tem sido para você esse momento atual? Olha, eu tô feliz, né? Porque já consegui ter o meu espaço. Isso faz muita diferença. Já consegui escolher meu prontuário. São coisas que parecem ser muito básicas, mas que fazem muita diferença, né? Já estou estipulando com a Carol alguns termos, né? Já tenho uma troca agora com o paciente, uma troca mais direta, né? Falando em secretária. Então, assim, você vê a sua progressão, você vê que você está evoluindo. Então, assim, estou muito feliz onde a gente está chegando. Ainda tem muito para construir, mas já estou feliz onde a gente está chegando. Hoje a Laís me fez uma pergunta do... e agora? Né? E agora? A gente chegou na metade do programa, o que eu faço depois? Então, uma dica que eu deixo aqui para vocês é registrem os passos que a gente está dando. Vocês receberam ali o planejamento estratégico, a Lorene compartilhou. Já defini a persona? Registra, porque isso vai orientar outras decisões, de marketing, por exemplo, de comercial. Então, registra a persona. Consegui completar a minha planilha de precificação? Registra. Até pra gente... E aí, o João me fez essa pergunta lá atrás no início, e eu falei, João, a gente traça um método, uma meta, e monitora. Funcionou? Não funcionou? Eu ajusto pra cá, ajusto pra lá, e traço uma outra meta, né, com um outro plano de ação. Então, pensar em gestão é pensar sobre esses testes. Se vocês não registram as decisões, os aprendizados, o que funcionou, o que não funcionou, provavelmente a gente não consegue ajustar nada. E aí vejam o consultório de vocês como um paciente. Quando você define uma conduta terapêutica, um plano de ação, e esse paciente traz a devolutiva, olha, João, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, vocês não têm que ajustar a rota? Exatamente da mesma forma. Então, registrem essas decisões, esses aprendizados, as metas que foram alcançadas, as que não foram. A gente está na metade do programa, vocês ainda têm algumas sessões, alguns aprendizados, e depois disso a gente tem que continuar acompanhando. Tudo bem?
João, como tem sido para você esse momento atual aqui, a metade do programa, um divisor aqui de trajetória? Eu acho que eu andei até além do que eu imaginava. Isso é bom? É. Eu acho que eu fui muito naquela de, logicamente, com métodos, né? Ou seja, de uma forma muito, muito criteriosa, mas eu fui também naquela de eu tenho que fazer. Não tem jeito. E aí eu percebi muito estímulo. E esse estímulo foi me dando autoconfiança, né? De uma necessidade que eu já tinha, mas que eu ainda me auto-freava. Então, é aquela coisa que eu falei antes, né? De deixar tudo perfeito, querer que seja tudo perfeito. Não é para fazer de qualquer forma, mas também perfeito não vai. Então, tem que ser da melhor forma possível. E dá para você fazer de uma forma possível, agradável e dando um passo de cada vez, ou até 2 passos de cada vez, né? Mas você consegue ir andando. O importante é não parar. Eu acho que o fato de eu ter decidido, coisa que há pelo menos 4 anos que eu atendo, e nunca tive a coragem de pegar um horário fixo meu. O fato de eu ter decidido pegar um horário fixo meu e estar me estruturando para isso, já responde. Eu tô andando mais do que eu imaginava. Eu fico muito feliz mesmo, assim, vocês não fazem ideia. Vocês são a evidência de que o que a gente está construindo aqui faz sentido. Então, há um ano atrás, quando a gente cria a Hub City, depois de quase 12 anos fazendo isso de outras formas, a gente também tinha medo. Eu estava na USP quando a Raíssa me mandou um áudio falando sobre medo. E eu falei assim, Raíssa, eu também tenho. E eu estou aqui acompanhando 24 startups nascendo na USP e todo mundo tem medo. É normal. E talvez isso seja uma evidência de que a gente se importa. Mas quando a gente tem medo, mostra que a gente se importa com aquilo que a gente está construindo. Que a gente quer que o resultado seja positivo. Então, acho que um ponto para a gente colocar na mesa a gente vai ter medo, mas vocês não estão sozinhos. Então, criar também esse espaço, essa comunidade, quando eu vejo vocês trocando lá no nosso grupo, onde estão também as especialistas, eu falo, caramba, assim, a gente está fazendo, a gente está caminhando no sentido certo, né? É uma comprovação do lado de cá também, de que o nosso conhecimento pode transformar. Pode transformar vocês enquanto médicos, enquanto pessoas, né? Então, eu fico muito, muito, muito feliz com tudo isso que a gente está construindo aqui. E só uma informação importante, o João me perguntou isso no nosso último encontro, quando que começa a próxima turma? A gente vai abrir a nossa segunda turma do Clínica em Ação durante o evento, durante o workshop. Então, lá os alunos vão ter condição especial, vão ter acesso ali prioritário para essa próxima turma. Então, já convidem os colegas. A Laís, hora ou outra, fala, convidei mais um. Então, trabalho de formiguinha aqui. Vocês agora são replicadores disso junto com a gente. E vocês são evidência de que isso faz muito sentido. Então, o nosso próximo workshop vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro, online também, para que todo mundo consiga participar. E o workshop, vocês tiveram essa experiência, é a porta de entrada. Legal, eu preciso saber sobre isso, eu quero ser acompanhada. E aí lá, João, a gente abre a nossa próxima turma do Clínica em Ação. Então, para vocês também compartilharem informação boa com os colegas. Certo? Certeza. A gente está se aproximando do fim desse primeiro papo. O papo de consultório começa aqui nessa mesa, mas logo depois ele vai para o consultório de cada um de vocês. Então a audiência também vai ter oportunidade de conhecer bem de perto a história do João, da Laís, da Raíssa, de dentro dos consultórios, de onde vocês estão de fato entregando essa assistência potente. E para a gente fechar, eu vou pedir para cada um deixar uma dica aqui para os colegas médicos e profissionais de saúde que estão no mesmo momento que vocês, na verdade no momento em que vocês estavam, há alguns meses atrás. Que dicas vocês deixariam para eles? Eu acho que a principal é busque ajuda. Logo. Busca ajuda é respaldado, uma busca segura, né? Pessoas confiáveis. Eu acho que faz toda a diferença. Sozinho não é possível, assim.
provavelmente vai se frustrar muito, né? Muito. Eu acho que é comer caminhar. Acho que a Fernanda falou isso, né? Se eu soubesse se eu soubesse isso há anos atrás, talvez eu não teria... Mas é isso, né? Cada um com a sua trajetória. Mas eu acho que faz toda a diferença buscar ajuda. E não é vergonha nenhuma. Isso eu acho maravilhoso poder contar com pessoas que querem me ajudar no meu propósito. Isso é muito bacana. Obrigada, Raíssa. Obrigada por compartilhar tanto. Obrigada por confiar. Por se mostrar vulnerável também. E a gente trocar essas vulnerabilidades, colocar isso na mesa juntas pra gente construir. Eu me sinto muito acolhida. Eu acho e isso foi muito fundamental pra mim. Isso é muito importante pra mim, me sentir acolhida. Obrigada por confiar. Laís, que dica você deixaria para os colegas? Tem deixado, né? Todo dia para um diferente. Eu tento. Mas é se conscientizar da importância, né? Porque a gente escuta muito, não dá muita ideia, não dá muita atenção. É realmente levar a sério, se conscientizar, buscar, como a Raíssa falou, né? Uma empresa de confiança, que tenha acolhimento, que venha do zero, que venha pegando na mão, mostrando. Não é realmente pegar aquela coisa pronta e você se enquadra aqui dentro. Não é. É realmente processo individual. Então, eu acho que é essa a minha mensagem para eles. Obrigada, Laís. A Laís é a agitada da turma, né? Enquanto a Raíssa é mais calminha, o João é um inseguro, mas que manda bem. A Laís é a agitada da turma, que sempre fala, vai dar certo, vamos lá, galera, vamos fazer, vai acontecer, vai dar tudo certo. Então, Laís, obrigada também por trazer essa energia aqui para os nossos encontros, por trazer... talvez para o grupo ali, né, uma confiança de que a gente tá junto nesse barco e que vai funcionar. Dar certo. É com tempo, né? A gente precisa de tempo mas vai dar certo, com certeza. Essa é a frase da Laís de toda a sessão, né? Enquanto todo mundo, mas eu tô com medo. Gente, vai dar certo. Assim, a gente vai ajustar a rota e vai funcionar. Fico feliz, Laís, de você estar com a gente, de compartilhar a sua experiência, de abrir seu consultório para a HubCity conhecer, para a gente compartilhar. Obrigada mais uma vez. João, sua dica? Minha dica é vai com medo mesmo. Eu acho que eu tava aqui pensando justamente sobre isso. Você ganhou tempo, né, João? Foi injusta com as meninas. Não, mas as duas são fantásticas, falaram muito bem. Mas eu acho que eu como ainda mais médico do esporte também, eu gosto muito de leitura, da literatura de aventura, né, de esportes, né? E eu já li pelo menos uns 8 livros sobre alpinismo. Uhum. E eles sempre falam a mesma coisa, né? Os caras que vão para o Everest, aquelas coisas todas assim, extremamente complexo, mas se você não tiver organização, a chance de dar problema é muito grande, né? E você acha que quem sobe no Everest não tem medo? Morre de medo. Mas eles vão. Quando não tem medo, morre. Exatamente. Era esse o ponto que eu ia falar. O medo faz com que você se organize melhor. O medo faz com que você tenha uma consciência de cada passo num ar rarefeito, ou seja, numa zona da morte. Estou fazendo uma analogia apenas. É o medo que eu tenho ainda e que a Raíssa falou, que está me fazendo fazer da melhor forma possível. Uhum. O que eu quero fazer para o meu consultório e o que eu quero passar para os meus pacientes, entendeu? Então, eu acho que o medo faz parte. Ele não vai embora. Ele precisa ser controlado. Sim. Então, eu acho que ele nem vai diminuir. Ele precisa ser controlado. Eu acho que se ele diminuir, eu não estou nem aí. Eu não sou assim. Então, eu acho que o medo tem que ser controlado. Eu preciso entender que o medo sempre vai ter. A gente vai encontrar pacientes diferentes. A gente vai encontrar pessoas que, de repente, não vão ser pacientes, mas não vão ser muito agradáveis. E a gente vai ter que manejar aquilo ali. Aquilo ali pode trazer um certo temor, de alguma forma. Então, acho que a gente precisa controlar isso. E a gente só vai controlar isso se a gente tiver autoconfiança no que a gente vai fazendo. Não só tecnicamente, como médicos, mas também tecnicamente como gestores. E as coisas vão indo devagarzinho. Não parar. Não parar. Eu acho que esse é o meu mantra. Vai com medo mesmo, mas vai. A gente sai da inércia do zero movimento para uma inércia boa, né, de se manter em movimento, né? Não precisa acelerar de 0
a De 0 a 100 em 3 segundos. Mas a menos que você esteja numa R1, numa moto, numa race. Mas a chance de dar problema é muito grande. Então, eu prefiro ir com mais calma. Perfeito. João, obrigada por confiar no ecossistema que a gente está construindo aqui, por compartilhar os desafios, compartilhar as crenças limitantes, compartilhar os ganhos também. Isso é bem importante para a gente, né? Para a gente também entender como funciona melhor para vocês, como a gente consegue ajustar a rota, o método, para que isso funcione realmente para vocês. Fico muito feliz, de novo, em ter vocês aqui comigo. E, bom, a gente encerra o nosso papo de consultório de hoje e a temporada ela continua nos consultórios de vocês. Vem muito conteúdo legal por aí. E para você que tem interesse em gestão, em empreendedorismo, em se inspirar nas jornadas de cada um aqui também, você que se vê no percurso de cada um que compartilhou aqui hoje, vocês estão muito convidados a acompanharem o nosso papo de consultório, essa temporada muito especial do Hubcast. Ao longo dos episódios, a gente vai trazer mais histórias inspiradoras, mais vida real, mais técnica na prática, mais resultado potente aqui para vocês. E eu também deixo o convite aqui para que vocês participem do workshop. A nossa próxima turma acontece nos dias 16 e 17 de setembro. E lá a gente abre carrinho para o Clínica em Ação, para vocês terem a mesma experiência que a gente compartilhou aqui hoje com os colegas. Sejam de novo muito bem-vindos a essa temporada e eu espero você no próximo episódio.